Damn Reincarnation, capítulo 327, Retorno, 6. Eugene piscou silenciosamente, incapaz de encontrar qualquer palavra. O que é esse olhar? Siena desafiou timidamente. Mir perguntou. Do ponto de vista de Sir Eugene, parecemos estranhas? Parecem estranhas? Não, elas não pareciam. Eugene ficou surpreso ao ver como Siena e Mer ficavam bem juntas com suas roupas novas. Como é? Senhorita Siena e eu parecemos ser uma dupla de mãe e filha? Mer sugeriu ansiosamente. Ah, se eu tivesse que dizer isso, em vez de mãe e filha, vocês se parecem com duas irmãs. Eugene admitiu sem jeito. A aparência de Siena parecia tão jovem que era impossível imaginar que ela pudesse ter tido uma filha como Mer. Foi por isso que Eugene deu uma resposta tão sincera e honesta, mas Mer e Siena mostraram reações conflitantes. As bochechas de Siena coraram levemente de vergonha. E a razão para isso foi que ela claramente só tinha ouvido as palavras "Você parece tão jovem", pelo que Eugene acabara de dizer. Embora, na verdade, Eugene não tivesse dito tal coisa diretamente, isso realmente não importava para Siena. De centenas de anos atrás até agora, Siena já havia se acostumado a interpretar arbitrariamente Eugene, ou melhor, as palavras e atitudes de Hamel de uma forma mais positiva. Por outro lado, Mer estreitou os olhos e olhou para Eugene. Porque o que Mer queria ouvir era que elas pareciam mãe e filha, e não duas irmãs. Claro, saber que elas pareciam irmãs também implicava que Mer se parecia muito com Siena, mas o ponto que Mer esperava focar desta vez não era a semelhança de suas aparências. O tema deste passeio era para ser família. Se Siena fosse a mãe, isso significava que Eugene serviria como pai. Com os olhos ainda estreitados, Mer examinou o traje de Eugene. Que chato, Mer criticou sem rodeios. O quê? Eugene respondeu confuso. Estou falando das suas roupas. Mer esclareceu. Não importa quão bonitas as roupas possam ficar em você. Você realmente precisa usar a mesma coisa o tempo todo, Sir Eugene. O que você acabou de dizer? Eugene gritou ao se sentir sinceramente ofendido. Estas não são as mesmas roupas que costumo usar. Elas são todas ligeiramente diferentes. Mas no final das contas, ainda são as roupas formais do clã Lionheart. Mer insistiu. Eugene franziu a testa. Ei, o que há de errado em eu usar as roupas formais do meu clã? Se Eugene fosse forçado a admitir, o maior motivo para sua escolha de roupa era que ela era simplesmente a mais conveniente. Escolher um traje formal com parte superior e inferior combinando eliminava qualquer necessidade de outras preocupações inúteis. Mesmo em sua vida anterior, Eugene nunca passou algum tempo se preocupando com o que deveria vestir no dia a dia, e não era como se o domínio demoníaco fosse um lugar para tais preocupações. Eu, na verdade, também gosto desse tipo de roupa, Siena confessou timidamente. Com isso, Mer soltou um longo suspiro e balançou a cabeça. Esqueça que eu disse alguma coisa, Mer disse resignadamente. Como esperado de Eugene, Mer sentiu que deveria ter pedido a Ancilla que escolhesse as roupas de Eugene também. Se Siena tivesse feito tal pedido com ousadia naquele momento, nem mesmo Ancilla teria sido capaz de recusar. Além disso, se Mer tivesse feito sua atuação habitual de agir de maneira fofa e falar com a língua presa, elas teriam sido capazes de transformar Ancilla em uma aliada firme. Senhorita Siena sempre hesita nos momentos mais importantes. Mer pensou com pesar. No entanto, mesmo que Mer pensasse nisso agora, tais coisas já estavam no passado, então não tinha o que fazer. Mer relaxou a testa franzida e ficou entre Eugene e Siena. Squee. Suas mãos se estenderam de ambos os lados para agarrar as mãos de Eugene e Siena. Embora se sentisse orgulhosa de como ela os estava conectando ao ficar bem entre os dois, Mer disse. Vamos então, vamos. Siena olhou para a expressão de Eugene. Mas, diferentemente do que ela esperava, Eugene não parecia muito perturbado com a situação atual. Afinal, de mãos dadas com Mer? Não era como se esta fosse a primeira vez que Eugene fazia isso. Então por que ele deveria se importar se estava chamando a atenção ao fazer isso neste momento? O fato da outra mão de Mer estar segurando a de Siena? Por que isso deveria importar?
Mas Siena não ficou muito satisfeita ao ver Eugene com uma expressão tão calma. Mas depois de olhar para o rosto de Eugene mais uma vez, ela não o atacou, nem fez nenhum ataque verbal. Enquanto se lembrava de manter a calma, Siena se permitiu ser puxada pela mão de Mare. Na parte de trás da mansão, o enorme cadáver de Raizakia foi deixado caído. Cristina e Anise começaram a purificar o cadáver de manhã cedo, e as duas conversaram quando viram Eugene saindo da mansão. Parece que a senhorita Siena já se decidiu, observou Cristina. Anise concordou. Sim, parece que sim. Parece que ela quer anunciar o relacionamento deles para toda a cidade. Não, para todo o Império. Ela está praticamente dizendo: Ei, olhem para mim, povo do Império Kiel, venham ver meu novo visual. Bem, parece que ela quer mostrar o relacionamento deles até certo ponto. No entanto, mesmo assim, olhando para eles assim, esse visual parece realmente combinar com eles. Desde aquela criança, Mare era praticamente a maneira de Siena realizar seus desejos não realizados. Seria estranho se eles não ficassem bem juntos. Enquanto as duas conversavam, o grupo de Eugene se aproximou de Cristina. Isso porque era mais conveniente para eles usar o portal de teletransporte dentro da floresta do que sair pelos portões da frente e andar de carruagem. Siena espiou a reação de Cristina com uma expressão tensa. Se uma crítica de que ela estava sendo vergonhosa com uma exibição tão flagrante saísse dos lábios de sua jovem rival, Siena sentiu que seria um forte golpe em seu coração. No entanto, Cristina apenas sorriu e disse: Esse visual realmente combina com você. Esta era sua opinião sincera, e Cristina não tinha a intenção de transformar seu relacionamento com Siena em uma hostilidade total. Em vez disso, se possível, Cristina queria gentilmente guiar Siena para se tornar uma aliada de confiança e desenvolver o que elas tinham em um relacionamento simbiótico. Siena gaguejou. É mesmo? É verdade, não é? Pelo que Cristina descobriu, Siena era fraca em elogios. Bastava olhar para o que estava acontecendo agora. Mesmo que não tenha sido um elogio exagerado, com Cristina apenas dizendo que o visual atual de Siena combinava com ela, Siena estava sorrindo amplamente enquanto girava o corpo de um lado para o outro. Sim, Cristina assentiu. Se alguém olhasse para você agora, pensaria que você, Sir Eugene, e a jovem Mare são uma família. Cough. Eugene engasgou de repente quando finalmente percebeu como era a situação atual deles ao ouvir essas palavras. Ele estava prestes a soltar a mão de Mare devido a uma sensação de constrangimento e vergonha. Mas como se ela soubesse que ele estava prestes a fazê-lo, Mare segurou firmemente a mão dele e se recusou a soltá-la. Olhando para esta cena com um sorriso nos olhos, Cristina abaixou a cabeça e disse: Tenha uma boa viagem. Eugene fez uma pausa, de repente se sentindo incomodado por estarem deixando Cristina sozinha para trás. Mas eles não estavam apenas deixando-a para trás, estavam. Afinal, eles estavam confiando a Cristina a tarefa de purificar o cadáver de Raizakia. Não tem outro jeito, Eugene pensou consigo mesmo. Dito isto, se Eugene continuasse incomodado com isso e se virasse para olhar para Cristina, não seria rude com Siena, com quem ele estava agora? Então, Eugene suprimiu temporariamente seus sentimentos de desculpas por Cristina e Anise. Você já ouviu falar da novidade? Que novidade? Ah, sério? Eu realmente não deveria contar a ninguém sobre isso, mas... O que é? O que é? Apenas nos conte rapidamente. Tudo bem, vou apenas dizer. Vocês sabem quem é a sábia Siena, certo? No momento em que o grupo de Eugene atravessava a floresta, do outro lado de um arbusto próximo, 3 elfos apareceram de repente e começaram a conversar do nada. Suas vozes eram tão rígidas que qualquer um poderia dizer que a conversa havia sido ensaiada. Era como se estivessem lendo um roteiro. Seus rostos também pareciam estar envergonhados e tentando conter o riso. A sábia senhorita Siena. Claro, eu sei quem ela é, a maga mais notável, seja no passado, presente ou futuro. Aquela que aprendeu magia enquanto crescia entre os elfos, e uma senhorita que é tão linda quanto uma elfa. Sim, está certo. Sobre aquela sábia senhorita Siena, você ouviu dizer que ela gosta de Sir Eugene? Kya!
Você está falando sobre ele, Sir Eugene Lionheart, certo? Isso mesmo. É ele, o descendente do clã Lionheart. Uma pessoa perfeita com talento tanto nas artes literárias quanto nas artes marciais. O leão de sangue. O assassino de dragões. Se for Sir Eugene e a sábia senhorita Siena, você não acha que eles combinam muito bem? A essa altura, Eugene não conseguia mais se conter. Enquanto todo o seu corpo estremecia de vergonha, ele soltou um grande grito. Por que vocês não saem logo daqui? Os elfos fugiram enquanto soltavam gargalhadas. Atrás do agora ofegante Eugene, Siena começou a suar frio enquanto seu rosto ficava vermelho brilhante. Não havia necessidade nem de pensar sobre qual cérebro poderia ter inventado a ideia de uma peça tão absurda. Era Signard. Aquele maldito irmão mais velho. E pensar que ele teria uma ideia como essa pelo bem de sua irmã mais nova. Devo simplesmente matá-lo? Siena se perguntou. Não era incomum que irmãos nutrissem sentimentos de intenção assassina um pelo outro. Mas esta foi a primeira vez que Siena sentiu tal intenção assassina em relação a Signard. Ahem. Siena disfarçou seu constrangimento com uma série de tosses. Então, com medo até de ver a expressão de Eugene, Siena avançou, puxando a mão de Mare. Ao mesmo tempo que sentia uma sensação de vergonha e constrangimento enterrado no fundo de seu coração, Mare puxou a mão de Eugene como Siena estava puxando a dela. Eugene tentou pensar em algo para dizer, mas depois de ver como as costas de Siena pareciam implorar para que ele não dissesse nada, ele manteve a boca fechada em silêncio. No final, os três dirigiram-se em silêncio para o portal de teletransporte. Mas no caminho passaram por vários grupos de elfos que coincidentemente estavam tendo o mesmo tipo de conversa. O objetivo principal da excursão de hoje era comprar os materiais necessários para reforçar o Nevasca. Mas na verdade, isso foi apenas uma desculpa. A maior parte dos materiais necessários já estava dentro do manto de Siena. Claro, Siena não tinha intenção de revelar esse fato a Eugene. Embora pudesse ter vários detalhes, se Siena olhasse mais de perto, ela ainda não seria capaz de encontrar uma ou duas coisas que faltavam. Embora Siena realmente não precisasse de um motivo para se convencer, depois de ter tais pensamentos, seu peito ficou mais leve. Só estou perguntando isso porque estou realmente curioso. Mas se você fosse usar magia de amortecimento de percepção de qualquer maneira, por que se preocupar em sair vestida assim? Eugene perguntou enquanto balançava a mão que segurava a de Mare. Embora estivessem andando pelas ruas da capital, Siena atualmente tinha um feitiço de amortecimento de percepção ativado em torno dos três. Graças a isso, as pessoas por onde passavam não conseguiam reconhecer adequadamente a presença do trio. Maldito estúpido! Sir Eugene é um idiota. Siena e Mare olharam para Eugene enquanto murmuravam frases com sentimentos semelhantes. As duas saíram hoje vestidas de mãe e filha porque queriam fazer um show para Eugene, e não para os transeuntes desconhecidos, com quem provavelmente nem se envolveriam no futuro. Portanto, mesmo que ninguém mais pudesse vê-los, tudo bem, desde que Eugene pudesse. Além disso, não era como se Siena tivesse conjurado sua magia de amortecimento de percepção sobre todos. Ela poderia pensar neles como transeuntes desconhecidos, que provavelmente nunca teriam nada a ver com eles no futuro. Mas Siena ainda desejava se exibir. Mas agora, por exemplo, ao entrarem em uma loja de magia que vendia itens da mais alta qualidade em toda a capital Ceres, Siena cancelou sutilmente o feitiço de amortecimento da percepção. Bem-vinda! O mago que trabalhava na loja e que se aproximava para cumprimentá-los de repente engasgou e deu um passo para trás. Em resposta, Siena piscou para ele e colocou o dedo indicador nos lábios. Shh, Siena fez. O mago gaguejou. Apenas para Siena silenciá-lo com mais violência. Shh. Tendo sido instruído a ficar quieto 2 vezes, o mago fechou a boca e começou a recuar, quase como se estivesse tentando correr. Sério, Eugene murmurou enquanto olhava para a expressão divertida de Siena com um olhar desamparado. Fazendo o possível para ignorar o olhar dele, Siena voltou a andar para frente, balançando a mão direita que segurava a mão de Mare para frente e para trás. Como Siena estava assumindo a liderança assim,
Eugene, que segurava a outra mão de Mer, também não teve escolha a não ser acompanhar Sienna. Como temiam, Sienna era famosa demais, com uma aparência nada comum, e seu cabelo roxo que não conseguia deixar de atrair os olhares das pessoas. Além disso, como ela também segurava a mão de Mer, que era igual a ela, todos os olhares na loja não puderam deixar de se voltar para Sienna. Sienna não pôde deixar de sentir uma mistura de emoções ao notar os vários olhares. Se esses olhares estivessem cheios de admiração por ela, ela os teria facilmente aceitado com um sorriso. Mas os olhares atualmente dirigidos a ela estavam cheios de perplexidade e descrença. Tudo isso por causa de Eugene, que ainda segurava a mão de Mer. Sienna ficou preocupada com a possibilidade de seu rosto já estar corado. No entanto, no momento em que teve tal pensamento, viu Mer sorrindo brilhantemente ao lado dela. Tudo bem, e se estiver? Foi o pensamento que surgiu na cabeça de Sienna. Já que Mer estava tão feliz, o que importava o que as outras pessoas pudessem pensar, ou que tipo de olhar elas poderiam dar a ela? As palavras que Mer havia dito a Sienna esta manhã continuavam passando por sua cabeça. Isso mesmo, ela precisava ser ousada. Balançando a cabeça, Sienna deu um leve passo para o lado. Ela agora estava mais perto de Mer, o que significava que estava mais perto de Eugene também. Os produtos vendidos nesta loja podiam ser de excelente qualidade, e havia muitos itens raros, mas não havia nada que Sienna realmente tivesse vontade de comprar. Mesmo assim, ela se divertiu muito olhando o local, graças à largura da loja. E quando terminou de examinar todo o estoque, um por um, já havia se passado 1 hora. Embora ela tenha saído de mãos vazias, sem ter comprado nada, todos os funcionários da loja a seguiram porta fora para se despedir dela. Vamos comer alguma coisa, estou com fome, Mer disse assim que eles saíram da loja, seus olhos brilhando de empolgação. Já era hora deles almoçarem. Porém, em vez de responder imediatamente a Mer, Eugene estreitou os olhos e perguntou: Devo me livrar deles? Sienna também disse algo incongruente. Por enquanto, acho que seria melhor deixá-los em paz. Afinal, eu esperava algo assim. Assim como Eugene, Sienna também parecia um pouco irritada, mas mesmo assim, ela não estava disposta a correr solta como fez em Aroth. Os Cavaleiros Dragão Branco. Eugene pensou consigo mesmo. Seus olhares flagrantes não mostravam intenção de se esconder de sua atenção. Então parecia que eles poderiam estar preocupados que espionar secretamente o trio acabaria atraindo a raiva de Eugene ou Sienna. Talvez tenha sido também por isso que seus observadores expuseram sua presença e observaram Eugene e Sienna de uma distância considerável. Seus uniformes traziam o símbolo de um dragão branco, mostrando que eles eram membros da Ordem dos Cavaleiros representativa de Kiel, os Cavaleiros Dragão Branco. Depois de lançar outro olhar para eles, Eugene se virou para Sienna e Mer. Eugene já estava ciente de um motivo pelo qual eles poderiam estar vigiando-o. Era graças a Gilead, que lhe contou com antecedência sobre os convites do imperador na noite anterior. Ele foi convidado a fazer uma visita ao Palácio Imperial em breve, mas, depois de ver uma vigilância tão flagrante, parecia que eles esperavam escoltar Eugene até lá naquele mesmo dia. Se pudesse fazer o que queria, Eugene ainda queria se livrar deles, mas como Sienna dissera para não fazê-lo, Eugene decidiu se conter por enquanto. Ele também estava com fome, então o trio escolheu um dos restaurantes próximos e entrou. Sienna e Mer sentaram-se juntas no mesmo banco enquanto Eugene sentou-se à frente delas. Um garçom se aproximou deles. Aqui está nosso cardápio. Mas antes mesmo que pudessem abrir o cardápio, as palavras surgiram dos lábios de Sienna. Queremos o conjunto família. Diante dessa resposta sem hesitação, Mer virou-se para olhar para Sienna com uma expressão de adoração. Você não me ouviu? Queremos o conjunto família, repetiu Sienna. O garçom hesitou. Me desculpem, mas nossa loja não oferece conjuntos familiares. Era verdade que a loja tinha esse tipo de atmosfera luxuosa, mas parecia que Sienna nem tinha imaginado que o restaurante poderia não oferecer um conjunto família, pois ela ficou agitando os cílios nervosamente. Enquanto Sienna batia os lábios silenciosamente, incapaz de pensar no que dizer, Eugene assumiu o pedido. Bem, mesmo que você não tenha um conjunto família, você ainda não tem certas opções no menu que as famílias costumam pedir quando vêm aqui para comer?
Apenas nos dê isso. Sim, imediatamente. Tendo anotado o pedido, o garçom retirou-se rapidamente. Siena recuperou o juízo tardiamente e soltou uma tosse afetada. Falta o comprometimento deles com o serviço. Mesmo que não tenham um, deveriam fazer um para nós. Siena insistiu. Na linguagem de hoje, clientes como você são chamados de Karens, comentou Eugene. Siena perguntou. O que isso significa? Significa uma cliente bonita e gentil, respondeu Eugene. Qualquer um que ouvisse a resposta de Eugene poderia dizer que era mentira, mas mesmo assim, não foi tão ruim para ela ouvir tais palavras saírem dos lábios de Eugene. Vou deixar você sair ileso dessa vez, Siena concedeu. Depois de desfrutarem tranquilamente da refeição, eles saíram do restaurante. Ainda era muito cedo para eles voltarem para a mansão, e havia muitas lojas que queriam visitar e lugares para ver. Eles acabaram passando mais tempo em uma enorme loja de roupas do que na loja de magia, o objetivo original de sua excursão. Eugene experimentou todas as roupas diferentes que Siena e Mare escolheram para ele, e também trocou de lugar e escolheu roupas para Mare e Siena. Depois de passarem algum tempo rindo e escolhendo roupas um para o outro, uma jaqueta branca chamou a atenção de Eugene. No momento em que viu aquele tom branco puro, Eugene não pôde deixar de imaginar como Christina ficaria vestindo aquela jaqueta. Ele também viu um casaco com um toque semelhante ao da jaqueta, mas com um design diferente. Parecia que este casaco seria mais adequado para Anise do que para Christina. Tch! Siena estalou a língua enquanto seguia o olhar de Eugene. Mas ela não disse nada. Assim como aquelas roupas fizeram Eugene se lembrar de Christina e Anise, Siena também teve a mesma reação. Além disso, Eugene não foi o único que secretamente se sentiu incomodado em deixá-las na mansão. Não fique aí olhando, vá em frente e compre já para elas, instruiu Siena. Achei que você ficaria com raiva, disse Eugene surpreso. Por que eu ficaria com raiva? Sou eu quem está com você agora. E daí se você comprar um presente para elas? Isso apenas mostra que sou generosa o suficiente para escolher um presente para elas, junto com você. Disse Siena enquanto se aproximava de Eugene com arrogância e ficava ao lado dele. Como agora eles estavam tão próximos um do outro, e Mare havia entrado em um dos vestiários para trocar de roupa, Siena pensou em aproveitar a oportunidade para reunir coragem e envolver os braços dele. Mas quando Siena realmente tentou fazer isso, seu peito começou a latejar e ela não conseguia fazer seu corpo se mover do jeito que queria. Por que você está agindo de forma tão tímida? Eugene questionou. Siena gaguejou. Do que você está falando? Sério, Eugene zombou. Então, com uma expressão indiferente, Eugene agarrou a mão de Siena. Na verdade, o coração de Eugene não estava tão calmo quanto sua expressão fazia parecer. Assim como Siena, Eugene também se sentiu envergonhado ao realizar tal comportamento, sabendo muito bem que tais ações não pareciam realmente com ele. Eu ganhei, Siena pensou alegremente. Independentemente das intenções por trás do gesto, Siena ficou encantada por Eugene ter estendido a mão primeiro para segurar a mão dela. Enquanto comemorava a sensação de vitória, Siena olhou para os presentes para Anise e Christina, que haviam chamado sua atenção agora há pouco. Isso é bom. Se forem presentes como esses, não há problema em dar-lhes quantos quiserem, admitiu Siena generosamente. Depois de guardar as sacolas de compras que enchiam as mãos em seus mantos, eles começaram a passear pelas ruas mais uma vez. Como o passeio passou por um café, eles entraram casualmente e desfrutaram de uma xícara de chá antes de sair. Eles então passaram o resto do tempo olhando cada loja que despertou seu interesse, uma por uma. Depois de vagar assim por algum tempo, o sol flutuando alto no céu, também estava começando a se pôr. Até Mare, que segurava as duas mãos e balançava alegremente nelas todo esse tempo, parecia ter ficado cansada, e voltou a ocupar seu lugar habitual dentro do manto de Eugene. Vamos voltar lentamente? Eugene propôs. Contanto que eles estejam dispostos a nos deixar ir silenciosamente, Siena respondeu com um sorriso. Os observadores Cavaleiros Dragão Branco ainda espionavam Eugene e Siena à distância. Eugene considerou apenas voltar pelo portal de teletransporte, mas então mudou de ideia e caminhou em direção aos observadores. Da próxima vez que quisermos fazer algo assim,
Parece que precisaremos nos disfarçar um pouco. Pode ser tarde demais para dizer isso, mas sinto que meu cabelo roxo chama muito a atenção. Admitiu Siena. Eugene lamentou. Isso vale para o meu cabelo também. Eugene também achou que seria melhor mudar um pouco a cor do cabelo na próxima vez que saíssem, para evitar a tensão desnecessária. Como você acha que eu ficaria loira? Siena perguntou. Essa não é uma cor muito comum? Eugene franziu a testa. Quero escolher porque é muito comum. Siena explicou rindo, enquanto penteava levemente o cabelo roxo para trás. Loira, loira, você diz. Depois de tentar imaginar como seria Siena com o cabelo loiro, Eugene pigarreou e assentiu. Bem, acho que você ficaria bem, ele disse rispidamente. Eugene realmente pensou que não importa o visual que ela escolhesse, ficaria bem nela. No entanto, se Siena o ouvisse dizer tal coisa, ela definitivamente agiria irritantemente presunçosa. Então, Eugene não permitiu que tal pensamento escapasse de seus lábios, e em vez disso, engoliu-o de volta. À medida que Eugene se aproximava deles, os 3 cavaleiros dragão branco pareceram tensos. Este era Eugene Lionheart. Suas habilidades por si só teriam sido suficientes para deixá-los nervosos, mas a tensão deles se devia principalmente ao seu temperamento famoso, volátil e violento. Isto era especialmente verdadeiro, porque os Cavaleiros Dragão Branco também participaram da Marcha dos Cavaleiros, onde testemunharam em primeira mão como este jovem destemido brigou com a lâmina do encarceramento, David Lindman, e até brandiu sua espada contra o Duque. Vocês realmente trabalharam duro hoje, comentou Eugene. Mas não importa o quão desagradável sua personalidade pudesse ser. Não poderia ser ruim o suficiente que ele simplesmente aparecesse e desse um tapa na cara deles, certo? Vendo o sorriso no rosto de Eugene, os cavaleiros engoliram em seco. Seu sorriso não fez nada para aliviar a tensão deles. Naturalmente, isso acontecia porque eles também podiam ver Siena parada nas costas de Eugene. Eventualmente, um dos cavaleiros falou. Eu sou Fallen, da 2ª Divisão dos Cavaleiros Dragão Branco. Lord Eugene Lionheart, assim como a sábia senhorita Siena, é uma honra conhecê-los. Não era apenas Fallen. Todos os 3 cavaleiros pertenciam à 2ª Divisão dos Cavaleiros Dragão Branco. Eugene refletiu. A 2ª Divisão, hein? Eugene relembrou o amistoso contra os Cavaleiros Dragão Branco do qual ele participou uma vez. A 2ª Divisão? É isso mesmo. Ele tinha alguma lembrança deles. Depois de derrotar Ebolt Medius, o capitão da 4ª Divisão, 2 cavaleiros foram particularmente abertos com a forma como encaravam Eugene. Havia o capitão da 1ª Divisão, Carian de Arc, e o capitão da 2ª Divisão, Derry de Arc. Ao recordar o rosto bronzeado do irmão gêmeo mais novo, Eugene disse: Por que motivo estão nos espionando? Será mesmo que o capitão da 2ª Divisão lhe deu a ordem para fazer isso porque tem rancor de mim? Fallen ficou surpreso. Hein? Eugene esclareceu. Estou falando do capitão da 2ª Divisão, Lord Derry de Arc. Parece que ele está guardando rancor de mim? Esta era de fato a verdade. Durante o amistoso ocorrido há alguns anos, não apenas um capitão dos Cavaleiros Dragão Branco foi derrotado por um jovem de 20 anos, mas mais da metade de seus cavaleiros que participaram daquele amistoso também foram derrotados. Embora Eugene não tivesse feito nada ruim o suficiente para que precisasse ser repreendido por isso, depois daquele amistoso, os capitães gêmeos dos Cavaleiros Dragão Branco ficaram com o desejo de ensinar ao jovem leão do clã Lionheart uma lição. Fallen hesitou. Esse não é o caso. A razão pela qual estamos monitorando Lord Eugene e Senhorita Siena é devido à vontade de nosso imperador, explicou outro cavaleiro. O imperador. No momento em que o título foi dito em voz alta, Eugene não pôde deixar de estalar a língua. Parece que não posso simplesmente ignorar isso. Bem, mesmo que ele realmente não gostasse de ser pressionado assim, o imperador era alguém que Eugene acabaria conhecendo em alguns dias, de qualquer maneira. Vamos, disse Eugene abruptamente. Os cavaleiros ficaram confusos. Hai! Sua Majestade não enviou várias vezes a mensagem de que gostaria de se encontrar comigo? Então vamos encontrá-lo imediatamente, declarou Eugene.
A decisão de Eugene teve muitos cálculos por trás dela. Basta olhar para a hora atual. O sol já estava começando a se pôr. Se partisse imediatamente para o Palácio Imperial, chegaria bem a tempo de jantar com o imperador. Então, depois do jantar, já seria noite adentro. Quando já era tão tarde, Eugene poderia simplesmente dar uma desculpa e ir embora dizendo: "É tarde, então tenho que ir embora agora." É melhor encontrá-lo tarde como agora do que esperar e encontrá-lo nas primeiras horas do dia na próxima vez que ele me convidar, pensou Eugene. Ele também estava curioso sobre que tipo de comida um imperador comeria.